O julgamento do suposto esquema de compra de votos de parlamentares durante o primeiro mandato do ex-presidente Lula, conhecido como Mensalão, terá início nesta quinta-feira, dia 2 de agosto, pelos ministros do STF, Supremo Tribunal Federal. Nós vamos ouvir agora a cientista política e professora da Universidade Federal do Pará, Nírvia Ravena. Bom dia. Bom dia aos ouvintes da CBN. Na avaliação da senhora, o julgamento do Mensalão pode refletir de alguma maneira aqui nas eleições no Pará? Eu acredito que esse julgamento do Mensalão vai refletir de alguma forma nas eleições, no sentido de mobilização da opinião pública em relação ao que está acontecendo, mas como é um julgamento de nível federal, eu acho que os desdobramentos locais não são muito visíveis, né? Não é possível verificar de uma forma muito clara esses desdobramentos, né? Os impactos. 7 anos depois dos acontecimentos, o julgamento, na avaliação da senhora, terá alguma consequência? Terá consequências para a vida política dos réus? Na verdade, ontem mesmo o diretório do PT solicitou ao Supremo Tribunal Eleitoral, a ministra, né, presidente, que novamente suspendesse, não é, o julgamento. E ela fez um despacho assim, chamando de primária a ação de solicitação desse adiamento, né, da suspensão agora. Então, isso quer dizer que talvez, eu não sei aqui em Belém, né, em função das forças que estão disputando o executivo municipal, mas em relação ao restante do país, é claro que está tendo um impacto maior, né? Então, e acho que o judiciário está muito comprometido em deixar a sua imagem um pouco descolada, principalmente depois do que ocorreu com o ex-presidente Lula e com o ministro Gilmar Mendes, todo aquele imbróglio. Eu acho que o Supremo está fazendo questão de descolar um pouquinho essa imagem, né, de poder, de alguma forma, estar associado à questão do Mensalão na dimensão política. Eu acho também que há também um problema, que é a participação do ministro Toffoli, né? Isso é um problema ético sério para o Supremo, né? Porque ele, na verdade, foi advogado do PT por muitos anos, a mulher dele advoga e advogou recentemente para um dos condenados, desculpe, um dos acusados. E então há todo um processo, eu acho que a sociedade está tendo visibilidade muito em função da mídia, né, de questões de ética na política que eu acho que são muito importantes, né, são muito importantes e são impactantes, talvez não de imediato, mas assim, eu acho que no médio e longo prazo, eu acho que essas questões não vão ficar como a gente dizia antigamente, né, vai dar em pizza. Né? Na verdade, e isso vem de um amadurecimento político, de controle social da sociedade civil sobre aquele, né, que os eleitores delegam o seu poder político, né? Cada um de nós tem um poder político e a gente delega no momento das eleições, né? Você passa uma procuração para alguém agir no seu nome. Então, é mais ou menos controlar um pouquinho quem é que está agindo em seu nome. Então, eu acho que o Mensalão não está virando uma pizza, eu acho que já é um grande passo para a sociedade e para a política no Brasil. Certo. Bom, professora Nírvia Ravena, um paraense está envolvido no caso. Paulo Rocha, ex-deputado, que renunciou por causa do envolvimento nesse suposto esquema do Mensalão, é o único político paraense entre os réus no processo. Como a senhora avalia as consequências do Mensalão na vida política de Paulo Rocha? Olha, a gente, assim, essas perguntas assim, são meio complicadas, né, Cleiton? Porque assim, fica assim, uma bola, meio que bola de cristal. Eu acredito que se os procedimentos institucionais, toda a questão procedural do Mensalão vier a ser efetivada de forma correta, né, eu acredito que ele vai sofrer as consequências políticas disso. Né? Isso a gente fica um pouquinho temeroso, porque, por exemplo, há questões institucionais, como foi a questão do ficha limpa, né, que foi uma grande decepção
popular, né? O senador Jader Barbalho não teve, né, nenhum problema de se candidatar, né? Inclusive a senadora Marinho foi depois teve que ser substituída por ele em função de questões procedurais, enquanto que ao mesmo tempo você tinha um processo de mobilização pública, absolutamente legítimo. Então você tem o legítimo e o formal aí, eu acho que numa primeira vez, eu acho que isso é muito interessante, porque você tem uma legitimidade e você tem uma formalidade que impede essa legitimidade de operar, né? Foi o caso do senador Jader Barbalho. Então, novamente, essa questão da legitimidade, agora no Supremo, as forças que estão se colocando se mostram a favor dessa legitimidade associada a uma formalidade procedural, da questão do próprio processo. E isso eu acredito que isso é o que vai fazer com que esses políticos, por exemplo, no caso do Paulo Rocha, tenham realmente, na sua vida política, consequências, porque é absolutamente indesejável para a opinião pública que esse tipo de procedimento, de não transparência política, possa continuar sendo operado dentro das instituições políticas. Esse é um grande problema. Não é você fazer coisa errada, porque coisa errada um monte de gente faz. O problema é você fazer coisa errada no interior do quadro institucional que não deveria ter janelas de oportunidade para esse tipo de procedimento. O mensalão é exatamente isso. Você tem um presidencialismo de coalizão, onde você tem dentro desse presidencialismo janelas de oportunidade para que isso ocorra. Mesmo que se fale que isso não podia ocorrer, porque o Max Valério fez tudo isso por fora, aliás, é a defesa dele, né? Dizer que, na verdade, era dinheiro privado, não era dinheiro público, essa questão toda. Mas a ideia é não ofertar ao político, né, janelas de oportunidade para que aquela delegação de poder que foi dada a ele não seja exercida de acordo com a vontade daquele que elegeu. Né? E ninguém aqui, nós brasileiros, ninguém está querendo, né, que se pegue dinheiro que seja da saúde, da educação, e isso vire mansão em Brasília, no Lago Sul. Não é essa a ideia, né? A ideia é que você, quando apresente uma proposta, mesmo você sendo da oposição, né, que você vote numa proposta de políticas públicas, que isso é interesse público. Esse é o princípio republicano, né? Então, nós estamos numa república. Então, a ideia é um pouco essa. E não que há essas janelas de oportunidade. Há alguns cientistas políticos que acham que isso é um processo normal. A gente pode até dizer, realmente, isso não ocorre só aqui, né? Agora, a grande questão é que nos outros lugares que ocorrem, os custos de transação para o político fazer isso são muito mais altos. E eu acho que no Brasil o que vai acontecer é isso. Né? O mensalão vem aumentar o custo de transação, né, da corrupção, que era muito baixo no Brasil. Professor... O custo de transação nosso, para os nossos políticos, para se corromper, é muito baixo. Eles têm baixíssimo custo para fazer isso. E agora, com o fortalecimento das instituições democráticas, isso está começando a ficar um pouquinho mais custoso. E aí eu acho que é muito claro, deixar muito claro que se isso acontece num momento em que um partido de esquerda assumiu o poder, é importante deixar claro que isso acontecia regularmente em outros períodos da nossa história política. Né? O mensalão é uma regularidade que veio ser escrachada e colocada para a opinião pública agora, mas é uma regularidade. Né? A única questão era como era feito o pacto. Né? Mas era uma regularidade. No presidencialismo de coalizão, esse é o perigo. Né? Por mais que a gente tenha toda uma regra dentro do Congresso Nacional, há trabalhos que mostram isso, né? Da institucionalidade desse presidencialismo de coalizão. Há um trabalho fantástico feito durante 10 anos, e que quando veio o mensalão, veio mostrar que apesar de todo esse fortalecimento, nós ainda temos janelas de oportunidade para comportamentos desviantes como esse. Professora Nívia, sim. Continuar controlando. Então, o Paulo Rocha vai ter que ser controlado e ele vai sofrer as consequências. Né? O custo de transação para ele não vai ser tão baixo como talvez se esperasse. Né? Professora Nívia Ravena, infelizmente nosso tempo está esgotado.
Muito obrigado pela gentileza da participação da senhora. Um bom dia. Bom dia aos ouvintes, bom dia. Muito obrigada também pela oportunidade de falar a respeito. Até logo. Nós ouvimos aqui a cientista política, professora da Universidade Federal do Pará, Nívia Ravena. Ela falou sobre o processo do Mensalão, que terá um julgamento iniciado nesta quinta-feira pelo Supremo Tribunal Federal, e um político paraense está envolvido por ter renunciado justamente por envolvimento no suposto esquema do Mensalão. O julgamento vai dar mais luzes sobre o caso.